Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Silvia. Tudo bem? Gente, sejam bem-vindos. Boa noite, Priscila, produção. Vão se identificando aí no chat. Cassivan, boa noite. Sete pessoas online. Nós vamos começar hoje 7h30. Tentar começar às 7h30 para variar. Vamos mentalizar um pouquinho hoje. Leonice, boa noite. Lu, boa noite. Vamos mentalizar hoje, por favor? O que vocês acham? Fazer uma magia, uma projeção, uma emancipação da alma. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Vamos tentar pensar nas crianças com medo, nas guerras, com fome. Vamos pensar agora nas mães das crianças, sem ter dinheiro para comprar alimento, sem saber o que vai ser do amanhã quando acordarem. Vamos fechar os olhos, respirar fundo, devagar, fazer essa mentalização, pensar naqueles pais que trabalham mais de 12 horas por dia porque tem medo de não ter o sustento. Vamos fechar os olhos e vamos nos ver abraçando essas pessoas. Vamos ver retirando de dentro do coração dela o medo. O medo, ele tem uma cor amarela escura. Vamos imaginar a gente tirando de cada uma dessas pessoas que a gente imaginou esse sentimento de medo. E agora a gente vai retornando para nosso ambiente onde a gente estava antes. Devagarzinho vamos abrindo os olhos. Fazer 3 respirações fundas. Boa noite. Fernando, seja bem-vindo ao grupo, seja bem-vindo à live. Kátia, Cadu, boa noite. Vamos lá. Essa mentalização que a gente fez vocês podem chamar de magia, de exercício, de o que vocês quiserem, mas ajuda. Ajuda sim, porque a gente expande o contrário do medo, né? A gente não tem ao certo, né, uma palavra em português definida para ser o antônimo de medo, já reparou? Não existe. Existe coragem, mas coragem não é medo, né? Coragem é a atitude que a gente toma quando a gente está com medo, né? A gente age com coragem, mesmo com medo. Sim, estamos bem. Obrigado. Meu nome é Eric Silva, sou médium espírita natural, focado na magia do espírito e na magia do caos, tá? Sou iniciado na alquimia, que é a transmutação das energias. E é o que a gente acabou de fazer. Fizemos juntos uma pequena transmutação de energia, que é uma forma de magia também, tá? Cadu vai me matar, estou ensinando magia no grupo. Mas... de novo. Mas é magia boa, magia pro coração das pessoas ficarem um pouco mais confortados, né? Então a gente pode pegar essas duas palavras, conforto e coragem. Porque o que eu penso é o seguinte, a live de hoje é sobre o medo, né? Sobre o sentimento medo. O sentimento em si, qualquer que seja, ele não é bom nem ruim, né? Porque é ele, né? Se você pega um sentimento, deixa em qualquer lugar. Ed, se você pega o sentimento, deixa em... Quer participar? Bota aí. Se você pega o sentimento, deixa ele em qualquer lugar,
ele vai ficar ali. Se você não atuar no sentimento, ele ainda vai existir ou não, mas ele é só um sentimento, ele é uma coisa inerente do ser humano, né? O ser humano é uma pessoa. O ser humano, a alma humana, o espírito, né? Eles são situações aonde são eternos e frequentes emanadores de sentimentos diversos, certo? Então, a nossa alma, né? Porque a alma é o espírito encarnado, a nossa alma, ela está frequentemente emanando sentimentos diversos para fora do corpo, na aura, nos diversos corpos sutis, e para dentro do corpo também, que é expressado como a gente chama de sentimento, né? A alma está dentro da gente, a alma dá um tremelicalho lá e fica emanando o sentimento para tudo quanto é lugar. E aí, cabe a nós, no nosso... Boa noite, Catarina. Ah, que bom que você está aí. Val, boa noite. E aí, cabe a nós, no nosso plano mental, nosso corpo mental, que é a nossa mente, nossa tela mental. Tá enrolado. Tamo junto, gente. Ele cabe a nós raciocinar sobre o que nós sentimos e nós estamos emanando, né? É o que a gente fala, que tem muito no grupo aí, não sei o que, emanando luz, não sei o que, emanando aquilo. Então por que se você acredita acontece, né? Porque se você acredita que você está recebendo luz, você mesmo gera luz, né? Porque o seu racional, o seu corpo físico, o seu corpo mental, ele produz aquilo que você acredita. Logo, ele começa a enviar para a sua alma, para a sua própria alma produzir aquela luz. E é assim que funciona, né? Então, quando você curte lá, bota gratidão, amém, namastê, e seja lá o que for, não é a postagem, a publicação que está produzindo magia, é você, se você verdadeiramente acredita, né? E aí você entra junto numa egrégora. O que é uma egrégora? É uma galera. Você entra junto numa egrégora de pessoas que estão acreditando na mesma postagem e botando lá embaixo. Então é muito legal. E... que mais? E tudo é quântico, né? Porque as vibrações são pequenas partículas, micropartículas, minúsculas partículas de... a gente não conseguiu ainda microscópio o suficiente para enxergar. A gente só conseguiu microscópio o suficiente para enxergar o ponto de ver que o menor do menor do menor do menor do menor da menor coisa que a gente consegue enxergar, no fundo, na verdade, é energia. Então, se é energia, tudo é energia, inclusive seu corpo, que você acha que é matéria. Que é matéria, mas é energia densa. Matéria é energia densificada. Por isso que dizem que nós estamos num mundo denso. Porque nós somos densos, de fato, porque a nossa energia se movimenta de tal forma que a gente vira matéria dura, tá? Daí a palavra denso. Denso nada mais é do que duro, pesado, robusto, bruto, né? Ou seja, primitivo. Então vamos lá. Porque nós estamos num mundo de expiação, nós não estamos no mundo celeste, nem por aí. Então, falar do medo é falar sobre essas questões. Por quê? Porque o ideal é que a gente não vibre no medo. Porque se eu tenho medo aqui, eu mando medo para a produção que está aqui do meu lado, né? O medo é uma coisa que é uma energia tão densa que ela se expande de uma maneira muito rápida. As energias de luz, as energias da sabedoria, elas são as que costumam ir mais longe, né? A energia do amor, tudo é energia, Cleópatra. Seja bem-vinda, obrigado pela sua participação. A energia de luz, a energia do amor, vamos pegar o amor. O amor, quando você sente, ele vibra de uma forma tão suavezinha assim, ó, que ele vai longe, percorre milhares de distância. Mas o medo é uma energia que percorre quase tanto quanto as energias de luz. Então, é uma energia que a gente precisa, sim, dar atenção. Vamos lá. Então, como é que a gente faz essa alquimia do medo, né? Porque a gente não tem uma referência. A gente não tem uma referência. Quando uma pessoa sente medo, ela fala o quê? Fala nada, pega uma faca, uma arma, um negócio, né?
Porque aí ela se sente sem medo, ela se sente, ela tem uma extensão no corpo dela. Então, tendo isso em vista, na verdade eu não conheço, eu particularmente não conheço uma linguagem, uma língua da gente, assim, humano, que tenha uma palavra antônimo para medo, né? Falam de coragem, mas é como eu disse, coragem não é a ausência de medo. Isso, o medo é contagiante. Coragem é a forma com a qual você lida com medo, né? Ah, tô com medo. Peguei a faca aqui, tô poderoso. Então, a gente de fato precisa de uma extensão corporal para que, como medida provisória no corpo físico, a gente perca o medo, o medo desapareça da gente. Então, a gente chega à conclusão de que a gente precisa de alguma coisa, né? A gente precisa de um objeto, de uma coisa ritualística, de qualquer coisa, ou então de alguém, né? Alguém, papai, mamãe, né? Ah, com meu pai quando eu era criança eu não sentia medo, com minha mãe quando eu era criança eu não sentia medo, com meu marido quando eu tô com medo, com ele eu não tenho nada, ou minha esposa, ou meu filho, ou tanto faz. Então a gente sempre precisa. Por que a gente sempre precisa? Porque a gente é corpo frágil, desculpa. A gente é corpo frágil, primitivo, a gente é corpo denso, a gente é corpo que está em evolução. Então, eu vou dar uma dica. Quem sabe, assim, como gosta de fazer meu primo adolescente, se pá, a gente não se apegue a Deus, né? Para curar o nosso medo, para tirar esse medo da gente, para fazer essa ausência do medo, a gente não passe a acreditar naquele ser invisível que nunca trocou a ideia comigo, que me botou em expiação, que é tão grande que eu não consigo mensurar a existência dele. Nossa, mas é muita característica desse sentido ruim aí. Como é que eu vou me apegar com ele? Tendo fé, irmão. Tendo fé. Porque do contrário, você realmente concorda, você realmente vai me dizer que você está aqui sem motivo nenhum e por exatamente, mano, você foi uma parada aleatória pra caramba, que chegou que nem um meteoro de paraquedas aqui. Leila, boa noite. Jéssica, boa noite. E chegou que nem um paraquedas aqui. Não, meu irmão. Coincidência demais não existe. Somos 9 bilhões de coincidências no planeta Terra? Eu acho que não. Fora os animais, né? E as plantas e etc. Então, rapaz, é muita coincidência. É muita coincidência. Ah, mas então você quer dizer que é só a Terra que tem vida? Poxa, cara, cientista já foi a Marte ali com aqueles robôs dele lá, descobriu bactéria, micróbio. Ah, mas isso não é vida. Não, isso é vida sim. Se isso aquilo não for vida, teu cachorrinho que está sentado no seu colo nesse momento, lambendo teu dedo, é o quê? É uma planta? Não é. E mesmo assim a planta tem vida. Tudo que vibra tem vida. E tudo vibra. Deus não desperdiça absolutamente nada da sua criação. Essa pedra tem vida. Ela vibra. Ela é mais densa do que eu. Já reparou que a pedra é mais dura que a gente? Porque ela é mais primitiva que a gente. Ela não tem um espírito ainda. Ela tem um princípio espiritual. Por isso que ela é mais densa, por isso que ela é mais coisa. Os animais também, eles não conseguem ter o nível de raciocínio que a gente. Não são tão densos porque são mais evoluídos que a pedra, que é do reino mineral. São mais evoluídos que a planta do reino vegetal. E chegam ao reino animal ainda sem a consciência de si, dos seus atos, mas trabalhando o instinto, né? Que nós também temos e muito bem trabalhados, né? Inclusive, trabalhados até demais, né? Vamos dizer. Né? Percorremos que nem um louco atrás nossos instintos, ainda mais quando você vê um anúncio de bebida alcoólica na televisão. Então, aí, o que se passa? Gabriel, quarta-feira, que é o dia habitual dele fazer a psicografia, eu estava bem ocupado e cansado, não veio. Quinta, ele veio com a psicografia. Como se livrar do medo? Então, depois a gente vê isso aí. A produção está aqui anotando as perguntas. Os ETs existem, eu garanto, Angelita, eu também. Eu ia me estender nesse assunto aí, mas deixa eu falar.
O medo é o contrário da paz e se manifesta no próximo como o contrário da compaixão. O medo é inerente das crianças, entre parênteses, os espíritos jovens, pela falta de experiência e conhecimento de ação na luz. A preocupação das consequências. Agir na luz é não haver consequências de treva. Planta o que colhe. Agir no medo é agir na sombra de uma possível e irreal hipótese ruim. O medo concreto é preservação. O medo substancial é paranoia. No entanto, agindo os filhos no medo substancial, na falsa possibilidade de se... O que está escrito, produção? Me ajuda aqui, que ela leu essa... Aonde? Aqui. Na falsa... Foi o que tu falou mesmo? Impressão. Isso, obrigado. Impressão. Agindo os filhos no medo substancial, na falsa impressão de se tratar de medo concreto, confundindo-se, tornou-se hábito. Esse hábito do denso, da decisão, do tipo de atitude ou postura defensiva por algo não inerente, imaginativo e além do mais superficial. Ou seja, né? Aquela situação que você está em casa vendo televisão e sente medo. Irmão, por que você está com medo que você está em casa vendo televisão? Tá vendo Gugu não, Gugu morreu. Tá vendo Faustão. Aí você sente medo. Por quê? Ah, porque amanhã tem a conta. Mas a conta não chegou. A casa não caiu. Tá chovendo pra caramba, tá trovejando. Meu irmão, você tá vivo. Cadê o medo concreto aí? Cadê o medo real aí? Vamos racionalizar essa questão. Me perguntaram como é que se acaba com medo? Dessa forma aí. Se acaba com medo racionalizando. Por que eu tô com medo? O que está acontecendo? Ah, mas é porque amanhã vai acontecer isso. Pô, mas vai acontecer amanhã, né? E será que vai acontecer dessa forma mesmo? Será que eu não tenho que confiar em Deus para que essa coisa não... para que Ele não deixe... para que Ele faça com que essa coisa não aconteça? Né? Porque eu tô com medo de uma parada que ainda vai acontecer ou que pode não acontecer. Aí Gabriel falou, mano, isso é paranoia sua, né? Querido, isso aí é uma parada que você tem que rever. Né? Quem confia em Deus e tem fé, pouco teme, pois além de aceitar, entende a vida como colocação de Deus aplicada pelos protetores. Gabriel, essa última parte que eu vou reler, porque eu acho que eu preciso comentar sobre ela aqui agora. Quem confia em Deus e tem fé, pouco teme, pois além de aceitar, entende a vida como colocação de Deus, aplicada pelos protetores. O que é uma colocação de Deus? Meu irmão, se você não tiver dinheiro para pagar essa conta de luz, é porque é da providência divina. Você ficar um tempinho sem luz para você aprender a... para você aprender a superar determinada situação da sua vida. Meu pintinho. Aí o que acontece? O que ele quer dizer nessa psicografia? Desculpa, a Angelita mandou engraçado pra caramba aqui. Aí o que ele quer dizer também nessa psicografia? Que o medo concreto, por exemplo, tem uma arma apontada para você. Claro que você vai ficar com medo, mas esse medo é de preservação, autopreservação, preservação da sua vida. Você quis encarnar, mano, você cuida da sua vida com essa preservação, que se tornou instintiva, né? Pergunta, produção. A Jéssica comenta. Sim. O medo é um mecanismo de defesa e proteção. Fernando comenta. O medo para mim é uma fraqueza. Só um minuto. Vou falar sobre o negócio que a Jéssica falou. Então, Jéssica, Gabriel dividiu legal aqui, falou que existe o medo concreto e o medo substancial. O medo concreto é a autopreservação de fato, que é o medo legítimo pra cacete, né? Da gente sentir quando a gente realmente está numa situação, de perigo físico, cara. Quando a gente tá, numa situação onde a gente desceu um patamar aí de alguma coisa e a gente não sabe como é que vai ser o outro. Até isso aí eu acho meio assim. Mas existe o medo substancial, que é o medo paranoico, que é temer
o que a outra pessoa vai falar, o que vão fazer, o que vai acontecer, não sei o que. Entende? Esse é o medo substancial. Próximo, produção. Fernando, o medo para mim é uma fraqueza e um coração fechado no Senhor. É o que eu acho. Então, Fernando, eu discordo de você porque quem tem dedo mindinho tem medo, né? É normal as pessoas terem medo, porque é um sentimento humano, é legítimo ter o medo concreto, por exemplo, e é legítimo sim a caminhada para superar o medo substancial, como graças a Deus você disse que conseguiu fazer. Né? Meus parabéns. Próximo, produção. Lívia Cabral, medo e ansiedade podem se confundir, não? Olha, Lívia, às vezes, porque sim, eles caminham juntos, né? Um gera o outro e o outro gera um. Então acaba que se torna um ciclo vicioso disso aí, né? Aonde eu já vi gente que tem até medo de ficar ansioso, e aí fica mais ansioso, e aí começa a ficar com medo, enfim. Boa noite, Jé. Então sim, podem se confundir, mas para isso, para que não se confunda, existe aquele conhecimento íntimo, né? Tem que olhar para dentro. Pô, vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um jogo de stop aqui legal. Vamos dar uma pausa de 5 segundos. E vou pedir para que cada um comente no comentário o que está sentindo. Em palavras, em resumo, o que está sentindo? Bota aí no comentário. O que você está sentindo? Olha para dentro de si e responde a minha pergunta. O que você está sentindo? Ninguém quis cooperar. Mentira, estou escrevendo. Aí, porque o que acontece? Esse é um exercício que eu aconselho para todo mundo. A cada momento, vamos fazer assim, 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e noite. No café da manhã, no almoço e na janta. Vai no banheiro, vai no espelho, se olha no fundo da sua bolota do olho e fala para o espelho o que você está sentindo. Você vai analisar por diversas vezes, diversas situações, que aquilo que você falou não é a realidade. Pode confiar. Ó, Silvia está dizendo que está sentindo paz. Excelente, Silvia. Kátia está dizendo tranquilidade. Jéssica está se sentindo que precisa de mais confiança, ser mais confiante. Isso aí. São todos sentimentos legítimos. Precisa da tranquilidade também. Porque eu pedi para fazer esse exercício para que quando vocês cheguem no banheiro para fazer esse exercício, não se confundirem em começar a contar a situação para o espelho. O exercício é para que justamente você consiga olhar para dentro e se compreender. Você não vai pedir nunca para o espelho interpretar a história, a situação que você está contando para ele, para que ele diga para você o que você está sentindo. O espelho não é terapeuta e nem mágico. Não sei. O meu não é. Então vê aí. Estou ansiosa, legal. Angelita, legal também. Eu até sei porquê. Jéssica, curiosa, legal, bacana. É isso aí, gente. Vamos fazer um outro exercício Topperson, impaciência. Eu tô ligado, Lívia, eu tô ligado, já. Eu estou muito angustiada com uma irmã de sangue. Será que é uma Quizila? Não sei. Valdirene, não sei. Pode ser, pode não ser. Não, eu tô ligado mesmo. Mas tem o meu tem portal para outras dimensões. Eu tô falando que sabia que ia aparecer uns espelhos jaco aí, ainda mais da Jessie. Não, legal. Isso é bacana. O meu portal, sem querer, fica na porta de entrada. Muito engraçado. Depois eu conto isso aí no outro dia. Nossa, fazendo defumação na porra da porta ali, fazendo umas paradas, muito doido. Me mudei, aí quando eu vi já tava. Pra quem é sensitivo, é bem mais fácil dizer que o outro está sentindo. Sim, exatamente. A gente está sempre voltado pro outro. Eu até brinquei ontem com a produção, falei pra ela, produção, era legal Platão
Platão na caverna. Ela deixa de ser idiota, Eric, isso é mito, eu não sei. Não falei isso não. Mas eu sei. É um mito sobre a ignorância. Isso, mas eu sei, mas não é uma ignorância, porque uma pessoa isolada na caverna só tem ele mesmo para interagir e pedra. A única pessoa que conversa com ele é a própria tela mental dele e os espíritos. Se a pessoa não souber nada de mediunidade, a pessoa passa a se conhecer, pô. Né? Mas vamos lá, vamos fazer um... Não, pera aí, deixa eu... Vamos fazer um mantra, que eu acho um mantra muito legal, muito bom, para que a gente, todo mundo falou aí do que tá sentindo, né? Então vamos criar uma egrégora fazendo um mantra aqui. Um mantra. Mantra da unificação. Os filhos dos homens são um. Eu sou um com eles. Procuro amar, não odiar. Procuro servir, não escolher o serviço. Procuro curar, não ferir. Que a dor traga a devida recompensa. A devida recompensa de luz e de amor. Que a alma controle a forma externa, a vida e tudo que ocorre. E traga à luz o amor que subjaz aos acontecimentos do tempo. Que venham a visão e a percepção interna. Que o porvir se revele. Que a união interna se demonstre e acabem as divisões externas. Que o amor prevaleça, que todos os homens amem. Legal? Legal, que assim seja. Responde aí, que assim será. Aprendi isso esses dias também. Mas vamos lá. Vamos pegar toda a energia desse mantra aí e vamos voltar naquele exercício que a gente começou fazendo, vamos? Vamos fechar o olho um pouquinho. Vamos fazer esse exercício, fechar o olho. Pensar em todas as pessoas que você sabe que estão com medo nesse momento. Se você for a pessoa que está com medo, pense em você. Coloque todas essas pessoas numa sala com uma música calma, uma música serena. Observe você olhando perfeitamente para cada rosto nessa sala por alguns instantes. Agora vamos lembrar daquele mantra, daquela energia e vamos ver várias mãos em cima dessa sala, jogando raios brancos. E esses raios brancos entrando dentro do peito dessas pessoas, né? Dentro do coração dessas pessoas, dentro da nuca dessas pessoas, dentro da testa dessas pessoas. E principalmente o raio mais forte entrando na boca do estômago dessas pessoas. E que por detrás, na altura do cóccix, saindo aquela energia amarelada escura, porque não tem mais lugar para ela. Quando você enche um copo de óleo, a água sai. Rapidamente essas pessoas vão ficando com a expressão mais felizes, mais tranquilas, mais serenas. E assim a gente termina dando graças a Deus. Graças a Deus. Então, deixa eu me lembrar aqui como é que eu tinha que falar. Gabriel... Tem algumas perguntas. Pergunta. Vamos para a pergunta. Fernando. Fernando. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho medo de perder meus filhos perante esta guerra que está iniciada. Por isso eu queria ir combater para poder apanhar o Putin. E meu coração a mandar. Mas, por outro lado, não vou. Porque sem um ordenado na minha casa, minha família se prejudica. Entendo. Mas eu tenho uma pergunta. Você está na Ucrânia, seus filhos estão lá? Porque por mais que a gente sofra consequência, né, no mundo todo, o objetivo da pessoa é um pouco bem específica, né? E eu compreendo que o medo da mãe seja uma das coisas mais, talvez até legítimas, né? Desse tipo de sentimento do medo, assim. Mas
a gente tem que lembrar e pensar no racional. Foi você que criou seus filhos, né? Você sabe que... Em Portugal. Você sabe quem eles são. Você sabe a forma que você criou os seus filhos, né? Confia neles. Não estou pedindo para você confiar no mundo externo, não. Que a gente não sabe da criação das outras pessoas. Mas confia na tua. Confia na sua criação, né? E ora para Deus e confia em Deus. Porque, vamos lá, mesmo se houver a menor remota possibilidade de passagem para outra vida, é só uma passagem para outra vida e a vida continua sempre. Vamos lá. Malu. Malu? Eu coloquei na cabeça que o pior que pode acontecer é o desencarnar. Mas, como já vim para esse mundo com prazo de validade, isso é de boa. O espírito é eterno. Não, então, Malu, o pior aconteceu quando você encarnou. Porque você veio para uma expiação. Você estava de boa lá. Aí você veio para uma expiação. Então o pior já aconteceu. Agora é alegria. Agora é tranquilo. Daqui para frente é tranquilo. Fica tranquilo. Relaxa. Relaxa que... Lá é a verdadeira vida. Quando você falou, não, agora eu vou encarnar, porque... Aí começou o pior. Fica de boa. Fica de boa. Próxima pergunta, por favor. Valdirene está dizendo que é muito sensitiva, está pedindo ajuda. Como controlar? Valdirene, é uma boa pergunta para um outro momento, mas eu vou tentar dar uma resumida boa para você aqui, tá? A sensitividade é a capacidade de você perceber as pequenas micropartículas e moléculas que estão no ar, advindas de pessoas, objetos, lugares. Se confunde um pouco com a empatia, né? Que é a capacidade da pessoa sentir passado, presente, futuro em objetos, nas pessoas, saber também o que elas estão sentindo. A sensibilidade abrange um pouco mais, mas que, na verdade, na minha opinião, faz tudo parte do mesmo pacote. Para bloquear, o que não dá para bloquear, mas para você ficar um tempo, se dá uma pausa, né? Dá um tempo, você olha para dentro, se internaliza, enxerga você mesma, faz o exercício do banheiro que eu mandei. Vai lá no espelho, só não faz portal, né? Só se souber. Mas vai lá no banheiro, fica repetindo o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, que aí a sua atenção se volta para você. É uma dica bem simples e resumida para a gente poder conversar depois. Próxima pergunta, produção. A Jéssica complementa o assunto, né, dizendo: só pelo simples fato de estar encarnando, já é uma prova e tanto que o seu próprio espírito precisa passar por expiações para a sua própria evolução e consciência. Sim. A gente tem a impressão de que morte é uma coisa ruim, de que morte é uma coisa dolorosa, triste, chata. Por quê? Porque quando alguém morre, a gente se sente ruim, a gente se sente triste, a gente se sente com dor, chato, e é chato. Mas não necessariamente para a pessoa que desencarnou é ruim, triste e chato. O que na verdade não é, né? Por um tempo, talvez, dependendo do nível de evolução, ela tenha que passar por algumas situações. Nada comparado ao que a gente passa aqui, tá? Nada comparado ao que a gente passa aqui, né? Mas são situações. Então, a gente tem esse olhar, né? Quando você vai encostar no pão, se você leva choque, toda vez que você vai encostar no pão, você está morrendo de fome, você vai encostar, você leva choque, você vai encostar, você leva choque, você vai encostar, você leva choque. O cérebro humano associa o pão a levar o choque, a dor do choque. Então, se você vai no velório, tá todo mundo chorando, vai no velório, tá todo mundo chorando, vê na televisão, tá todo mundo chorando, você vai associar a morte, a passagem a uma coisa ruim, porque não é. É um desconhecimento. Essa é a nossa cultura. Existem lugares que se comemora quando alguém morre. Não, caraca, odiava aquele maluco, ele foi embora, graças a Deus. Não é isso. Ele saiu dessa caraca aqui, mano. Ele foi para um lugar bem melhor, mano. Pô, graças a Deus, que bom para ele. Nesse sentido, entende? Nesses lugares não se teme a morte, não se acha a morte ruim, nem se conhece e nem admite-se. Na África, são alguns lugares lá. Na Ásia também tem alguns lugares, e talvez, eu acho que na China, se eu não me engano. Porque lá não admite-se tristeza nesse sentido e nem a entrada da cultura de inferno. Né? Tentaram. A igreja tentou, foi lá, matou muita gente,
Alexandre o Grande foi lá, matou muita gente, estabeleceu cidade, fez e aconteceu, mas não conseguiu. Porque lá eles eram e ainda são um tanto quanto mais espiritualizados que a maioria de nós aqui, né? Então eles entendem que a morte é um livramento do corpo. Então a partir do momento que ele sente saudade e sente a presença da outra pessoa, ele já logo liga. Existe vida após a morte que eu estou sentindo aqui do meu lado. A pessoa que faleceu. Então o nível daquele papo de que todo mundo é médium, lá é muito maior do que o nível daqui. Que a pessoa aqui, eu estou sentindo falta dele. Confunde o sentimento de sentir saudade com a própria presença da pessoa. E isso, inclusive, na mediunidade, se você está fazendo um trabalho mediúnico e se deixa bater pelo sentimento forte, você corta o link de mediunidade. Próxima pergunta aí, produção. Nani, o medo tem relação com o controle, muitas vezes de algo. Se tudo começa com o pensamento, também criamos o medo. Excelente, Nani, é isso aí mesmo. Não tenho nada a acrescentar, é exatamente isso. Próxima pergunta. Produção? As pessoas estão comentando. Catarina, eu na verdade o que me preocupa mais é aquilo que vamos ainda ver como consequência do que já estamos vivendo. Mas confio em Deus. Às vezes me pergunto, será que tenho capacidade para fazer face a tudo isto? Mas olho para dentro, me fortaleço e que seja como Deus quiser. Então, Catarina, se você não tivesse capacidade, você não estaria mais em vida, né? Porque quando a pessoa começa a falhar em todas as provas e expiações que ela tem que passar, começa a tomar sempre as atitudes e decisões erradas, Deus fala, irmão, sobe, né? Ele tira na hora a vida da pessoa, pô. Ele interrompe as energias cósmicas ali, a alimentação das energias cósmicas da pessoa, porque a pessoa está falhando, está falindo, sucumbindo e está levando a galera com ela, por exemplo, porque está dando exemplo ruim. E aí Deus vai lá e remove essa pessoa da vida, né? Então, pode ter certeza que você está indo legal, você está indo bem, você está vivo, né? É por isso que quando a gente vai no centro, numa casa, no terreiro, qualquer lugar, você pergunta pro médium que está lá recebeu, sei lá, a entidade, aí você pergunta, será que eu estou indo direitinho? Será que eu estou legal? Aí o médium fala, cara, você está aqui, irmão. Então você está legal, né? É bem por aí. Os erros fazem parte da providência divina. Todos os erros. Desde que não. Os erros fazem parte da providência divina e o próprio aprendizado se dá pelo arrependimento dos mesmos, pô. Entendeu? É esse o caminho. É esse o caminho. Entende? Pepe, quando estou com medo, gosto de ir para mata, rio, ou gosto de segurar pedras. É normal? Acho que é. Acho que é o que eu falei no início ali. Que eu estava falando no início. Quando a gente sente medo, a gente precisa de alguma parada, alguma coisa. Um pai, uma mãe, uma tia, uma esposa, um marido, um primo, um cachorro, uma arma, uma faca. A gente sempre tenta pensar em algo para tirar esse medo. É o que eu estava falando no início. Por que não substituir esse algo ou alguém por Deus, né? Vamos orar para Deus, né? Você provavelmente vai para a mata porque é uma coisa que você se sente bem, né? Se sente confortável. Aquela ali pode ser a sua ligação com Deus, né? Cada um tem sua particularidade, né? Sua peculiaridade. Tamo junto, Catarina. Produção, mais alguma coisa? Pô, falei pra caramba muito rápido. Então vamos lá. O medo. Né? O medo é uma coisa primordial, né? É um sentimento que ele é derivado justamente aí e caminha junto na tabela de sentimentos e emoções do denso, né? Imagina você um transferidor, né? Aquele objeto aqui assim, aqui assim. O medo está justamente na posição onde tem mais diâmetro de atuação. Porque cada sentimento, eu acho que eu já falei isso, mas vou repetir, porque eu não lembro. Porque cada sentimento cria em volta de você uma aura.
E o que é aura? Partículas e moléculas, energia vibrando. E aí, por exemplo, a raiva chega até aqui. O ódio chega até aqui. O medo, mano, chega no teto, chega na outra casa do vizinho. O medo se expande muito. Então, se eu tô com medo aqui, eu posso estar afetando o meu vizinho com esse mesmo sentimento. E aí, esse meu vizinho adentra nesse sentimento, ele absorve aquilo ali, o que é normal, as pessoas que não sabem lidar com isso fazerem, ele vai transmitir para outro vizinho. E aí que vai transmitir para outra cidade. E aí vai acontecer justamente o que acontece hoje em dia. Cultura do medo. Né? Que a partir do momento que você liga a televisão, só tem assassinato, morte, roubo, latrocínio, violência, fica todo mundo com medo, mano. Ou pelo menos todo mundo cercado por essa energia do medo. Então, a gente tem que entender. Porque todo mundo pergunta como se proteger de tal coisa, como se proteger de tal negócio. Rapaz, a primeira coisa que você tem que fazer para se proteger, seja ela de qualquer coisa na sua vida e depois dela, é conhecer o que está acontecendo. Você não vai poder fazer nada com o olho fechado no escuro. Você tem que entender o que está acontecendo e o que acontece para que você possa começar a planejar a sua proteção sobre qualquer coisa. Né? Porque senão não adianta de nada fazer nada. Você vai pedir para esses caras, gente faz trabalho aí fajuto, vai pagar dinheiro cara aí para suposto mago, feiticeiro, fazer trabalho para você achando que vai dar certo, e não vai dar certo não, cara. Não vai dar certo não, o que você vai conseguir é ficar mais pobre e ganhar um obsessor top. Eu conheço um que manda um amuletozinho que é um pé de uma cabra de brinde, olha as ideias. Então, no máximo é isso aí que você ganha. O que não é legal. Né? O que não é legal. De jeito nenhum não é legal. De jeito nenhum é legal. Então, é preciso entender, compreender as coisas que acontecem, sabe? Porque assim, se você for uma pessoa que não se afeta, a sua sensibilidade, ela é mais robusta, ela é mais densa, ela é mais durona, por assim dizer. E aí, não capta com muita facilidade essas frequências, né? E aí, não captando essas frequências com facilidade, irmão, vive tua vida, cara, seja feliz. Vai de boa. Mas agora, se você é uma pessoa que compreende que você tem essas sensações, esses sentimentos, é bom saber o que está acontecendo. Produção. Malu, qual a diferença entre ser medroso e ser covarde? Então, Malu, não tem diferença porque são duas coisas que não se comunicam, né? Porque, vamos lá, são 3 momentos. Houve uma ameaça contra você. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, você sentiu medo dessa ameaça. E o terceiro momento, você teve coragem para enfrentar essa ameaça. Então, o terceiro momento é uma resposta para o segundo momento, que é uma resposta para o primeiro momento. Então, essas duas coisas não se comunicam. A coragem é a maneira com a qual se lida com quando a gente está sentindo medo. Não existe nenhum sentimento dentro da gente que bate de frente com medo. Não existe. Além da confiança, né, em Deus, é claro. Exatamente, Jéssica. Concordo plenamente. Produção. Leila, Eric, acho que minha vida tá travada. Não vai nem pra frente nem pra trás. Algum conselho? Reveja a sua vida. Veja os seus passos. Veja o que... Pega um papelzinho aqui, assim, pega o caderno, uma caneta, escreve lá. O que você quer? Eu quero ser rico, um gatinho e um AP novo. Bota isso aí. Escreve isso aí. E aí escreve embaixo maneiras de se chegar a isso aí. Organiza, se racionaliza. É um conselho que eu gosto muito de dar. Se racionaliza, é bem legal. Costuma funcionar, tá? Em 100% dos casos. Produção. Denise pergunta se as doenças são para evolução. São. Todas elas. Todas elas. Todas as doenças são para evolução
Muito porque a grande maioria das doenças, principalmente as psicológicas, muito porque todas as psicológicas, elas começam no plano espiritual. O espírito está doente. Como é que ele está doente? Ah, o espírito perdeu o braço? Não. O espírito está emocionalmente doente. O espírito ou é egocêntrico, ou é metido, ou é não sei o que, de forma exagerada, de forma que nós não compreendemos aqui na Terra. E aí ele reencarna, ele encarna. Aí ele encarnou com uma doença psicológica, porque o tamanho daquele adjetivo não coube dentro dos corpos sutis dele todo. Aí é a doença. Começa no espírito e termina até nas outras pessoas, às vezes, né? Porque as outras pessoas têm que cuidar, coisa e tal. Mas sim, uma prova, uma expiação para quem está doente e para quem está em volta dele. Produção? Bem, o que sabemos de fato do umbral é onde nós estamos, certo? Ah, a gente sabe tanta coisa do umbral. Não, não é onde a gente está, não. A gente está num lugar muito ruim, muito pior do que o umbral. O umbral é maravilhoso. Mano, você voa no umbral, pô. Você parece o Capitão Planeta no umbral, é maravilhoso. Então, o umbral é... Perdão. O umbral, ele é um lugar maravilhoso. Depende de como você viveu sua vida, né? Porque se você viveu sua vida no erro, quando seu espírito for desencarnar, você vai ficar com aquele erro na tua cabeça, olhando pra parede, assim, pô, errei. Vai ficar milênios ali. Ah, que chato. Até que chegue alguém, algum grupo de resgate, chegue pra você. Irmão, não é você ficar lembrando do seu erro, é você se arrepender. Esse é o caminho, se arrepende, se perdoa, perdoa todo mundo ali que participou. E aí você começa a voar no umbral, começa a entender, a expandir a consciência, enfim, uma opção de coisa. Pergunta. Jéssica, covarde é aquele que ameaça e depois se recua, ou aquele que precisa sair do comodismo e só aprende com a dor. É um dos fatores porque se tem uma doença. Concordo. E covarde também é aquele que não quer reencarnar, né? Aquele que está lá no plano espiritual, aquele espírito que está lá vagando, fazendo nada, dando um rolê no sol ali e falar, vou encarnar, não. Esse é o covarde, na minha opinião. Mas é opinião pessoal e isso também não tem que ser levado em consideração, sabe? Porque não é covardia de fato, né? Não é covardia, é falta de instrução, pô. É falta de experiência, sacou? A pessoa não chegou à compreensão ainda de que, pô, uma hora ou outra ela vai se cansar da monotonia, ela vai ter tédio, vai implorar, vai acabar implorando por ter uma situação contrária, diferente, seja com qualquer situação. Então, covardia é uma palavra que é difícil pra caramba usar, né, eu acho. Mas vamos lá, produção. Acabou? Acabou. De nada, Fernando, tamo junto. A live é sobre o medo, Fátima. Que horas são já? São 8h10. E aí, eu acho que eu vou encerrar por hoje aqui, porque realmente o assunto se esgotou de uma maneira muito rápida. Então, é isso. Desejo a todos uma boa noite, um bom resto de final de semana e uma vida sem medo. E, por favor, quando sentirem, lembrem do que a gente conversou aqui. Quando verem alguém com medo, se lembrem do mantra, que vai ficar gravado essa live, se você quiser assistir depois. Se lembrem do porquê, de pensar no porquê que acontece o medo, né? Porque sempre tem uma saída para tudo, né? Deus não deixa nenhuma porta fechada, tá bom? Paz e luz profunda para todo mundo.